tudo bem? Seja muito bem-vindo ao novo episódio do podcast Política Real. A entrevistada da semana é um destaque em economia e pré-candidata à prefeitura aqui em São Paulo, Marina Helena. Marina, valeu, cara. Obrigado por ter aceitado o convite. Um prazer imenso, Wilson. Um prazer estar aqui com todos que nos acompanham. Bom, primeiro te perguntar, você é de São Paulo? Você é de São Paulo? Não, Wilson, eu nasci em Brasília. Em Brasília? Meus pais se separaram antes mesmo de eu nascer. Com 3 anos de idade, a minha mãe foi para São Luís do Maranhão. Então eu passei a minha infância em São Luís, dos 3 aos 13 anos. Eu morei numa periferia de São Luís do Maranhão. Depois disso, morei numa praia dos pescadores lá, que é até um outro município que é Passo do Lumiar. E aí, com 13 anos, acabou que eu sofri uma violência e aí eu saí de casa, só que eu tinha uma opção, né? Que era a casa do meu pai. Meu pai morava em Brasília, então eu fui para Brasília e aí lá eu tive a oportunidade de estudar. Eu fiz meu 2º grau, fiz a graduação, fiz o mestrado em economia e até isso é bem interessante, assim, porque eu entrei para a economia para entender um pouco o que explicava a desigualdade de renda. Eu vivi em 2 mundos muito diferentes, São Luís e Brasília, sabe? Então, eu queria te perguntar isso, porque hoje, eu até te contei, eu participei do Morning, né? E uma das discussões era o aumento, não sei se era a Polícia Federal, que era de um salário de 35 para 41 mil reais. Essa é meio que uma elite do funcionalismo público, né? Uhum. E tem a grande maioria... Ganha muito menos. Ganha muito menos. Como que a gente faz para fazer um ajuste de... Eu vejo assim, tipo, meus pais, os 2 eram servidores, né? A minha mãe, puxa vida, se aposentou, sei lá, com R$2.800, né? Então, é um serviço diferente. Meu pai acabou tendo uma carreira de sucesso, depois ele foi para o setor privado, então também é uma outra história. Mas tem isso mesmo. E o que eu vejo que é muito interessante, Wilson, é como isso é desconectado da realidade do brasileiro. Porque poucas pessoas sabem, mas 50% da nossa população, metade, vive com uma renda média ao mês de menos de R$700. Menos de R$700. Então, quando a gente fala que a pessoa ganha acima de 10 mil, a gente já está falando de 5% da população. Quando a gente fala de 40 mil, está lá no 0,5%, entendeu? É nada, né? Então, é uma coisa... E aí você escutar... Por exemplo, o Pacheco, quando ele quis dar o reajuste para os juízes, dizendo, não, porque senão a carreira não vai ter interesse pela carreira. Pelo amor de Deus, o cara tem estabilidade, um monte de regalia. Outra coisa, esse é o salário. Mas hoje, infelizmente, essa elite do funcionalismo não ganha isso, ganha muito mais do que isso. Porque eles têm uma série de outros auxílios, que são chamados penduricalhos, que fazem com que, por exemplo, acabou de sair lá em Rondônia, uma lista de mais de 40 juízes que em um mês receberam mais de R$1 milhão. Então, no fundo, eles tem 90 dias de férias, ganham 1/3 de férias por cada um das férias, eles vendem isso. Você tem agora tentativa de voltar com o quinquênio, que é aquele aumento de 5% cada vez que passam, né? Então, assim, o número de anos, independente da sua produtividade. Imagina se no setor privado... Primeiro, no setor privado, quem contrata alguém por 80 anos? Quem é que diz assim, olha, vou te contratar por 80 anos, se você vier ou não vier, você vai receber... Antigamente, a pessoa tinha o sonho de trabalhar numa empresa a vida toda, mas isso não significa que estava escrito no contrato, você tinha né? Que ralar. Isso, entendeu? Isso. Se você ralar, tudo bem, senão não. Então, o primeiro ponto é esse. Isso já é... Essa estabilidade já é um super prêmio, que, aliás, é um absurdo, porque a maioria dos países não estão mais, né? Já fizeram as suas reformas para não ter essa estabilidade mais. Não tem mais. São pouquíssimas as carreiras que têm estabilidade. Então, a gente já tem essa questão da estabilidade. Fora isso, o cara ganha muito acima do mercado da iniciativa privada. Cara, pega qualquer país que deu certo. A pessoa que quer ganhar dinheiro, ela vai para o setor privado, porque a renda média do setor privado é maior do que a do setor público. A regra é que a renda do setor privado seja mais alta do que o setor público. O Brasil não. O Brasil, a renda do setor público é maior do que o setor privado. A diferença nas profissões mais baixas, né, que são principalmente as municipais, quem está lá na ponta, é menor.
diferença na elite é gigantesca, mas em todas as profissões você tem o setor público pagando mais do que o setor privado. Olha que loucura. E eu vou te perguntar um pouco mais para frente dessa diferença, mas eu queria conhecer um pouco mais a Marina Helena e dividir isso com as pessoas. Porque quem olha à primeira vista vê uma pessoa bem formada, né? Inteligente, já ocupou posições importantes no mundo privado e no mundo público. Mas você ralou muito, né? Opa! Faculdade vendeu Natura, era isso? Tinha alguma outra coisa que você também vendeu? Isso foi antes. Na verdade, eu tinha uma vizinha, quando eu morava em São Luís. Mas tem alguma coisa que tinha Natura. Não, mas você fez alguma outra coisa. Também... E foi gerente da... Eu trabalhei num posto de gasolina. Isso. Então, eu fiz tudo isso. As pessoas verem que a gente não nasce montado, né? Não, a gente briga para crescer e para vencer, não é? Todo mundo. E essa é a cara do brasileiro, né? Você é um exemplo disso. Não, sempre Como ralei muito. Natura? Então, eu vendi Natura. Isso eu ainda estava em São Luís. Isso aí, eu saí de São Luís com 13 anos. Então, fazia isso quando criança, 10 anos. Eu ajudava. Tinha uma vizinha em frente que vendia e eu ajudava. E aí, em troca, eu ganhava, às vezes, um dinheirinho e ganhava sabonete, shampoo, tudo aquilo que para mim era incrível, né? Então, eu fazia isso. Depois, durante a faculdade, eu trabalhei vendendo cosméticos, empório botânico. Eu conciliava. Então, normalmente, eu pegava principalmente períodos de festa, Dia das Mães, Natal, esses períodos, né, finais de semana. Então, eu ajudava, porque o movimento aumentava. E também num posto de gasolina, eu ajudei na contabilidade. Então, também era uma forma de ter uma grana. Fora, assim, eu colava cartaz na faculdade, né, para fazer os programas. Eu ganhava bolsa para pesquisa. Então, assim, me virei de todas as formas possíveis, desde muito cedo. E aí, você foi se formou e fez uma carreira no mundo privado. Isso. Primeiro. E depois teve experiência na gestão pública. Você teve alguma... foi no Ministério da Economia ou você tinha tido alguma outra experiência pública? Não, foi a minha primeira experiência no setor público. Na verdade, eu cheguei a fazer pesquisa na faculdade, e aí eu fui contratada às vezes pelo IPEA, por alguns órgãos, mas para fazer pesquisa, mas era uma atividade acadêmica. Te chocou muito a diferença do mundo público-privado? Totalmente. O quê? Tudo, né? O setor privado ele é obrigado a competir e inovar. O setor público ele não tem competição e não tem inovação. Já começa por aí. Então, assim, isso é um problema grave. Né? Eu, dentro do mercado, a gente tinha uma obrigação de ser muito rápido e estar aberto, porque o mundo muda. Então, o mundo muda e a gente precisa mudar com ele. Então, você está sempre buscando novas formas de pensar, você tem que pensar fora da caixa, né? Você está em constante movimento. E tem um concorrente atrás de você, né? Aqui no seu cangote. Então, isso é uma coisa que é super importante. No setor público, não. Por exemplo, tinha várias coisas. As coisas não têm pressa, parece, não é? Não é que não tem pressa. Ela não tem urgência, senso de urgência nenhum. E é pior. Por exemplo, eu lembro que uma das estatais, para a gente conseguir privatizar, para fechar essa estatal, a gente precisava, ela administrava alguns fundos e a gente precisava passar a carteira para uma outra, né, para um banco, né, alguma outra estatal. E aí, um desses fundos já estava há 10 anos, nunca teve um aporte, não servia para nada, só tinha lei lá e nunca existiu. Falei, gente, ao invés de passar algo que não leva ninguém a lugar nenhum, vamos acabar? Aí o cara, tá, tudo bem, tem um estudo aqui das várias secretarias, aí tinha que fazer o estudo. Aí eu cheguei numa mesa, 20 pessoas. Quanto tempo vocês estão discutindo isso aqui? 10 anos. Tá, e qual o parecer? Para acabar. Então, o que a gente está esperando? Entendeu? Então, é meio isso. Isso é um retrato da coisa que não anda. Assim, desde que o negócio foi feito, e antes de ser feito, os estudos já diziam que não devia ser feito. Uma vez que ele entrou em vigor, todos os estudos continuavam dizendo que não devia ser feito. Nunca saiu do papel, mas tá lá para atrapalhar, entendeu? E aí, qual que é o problema? Porque aí você fica a mercê, entra algum espertinho e vai querer entuchar ali e, de repente, cobrar um imposto seu para financiar esse fundo, porque tá na lei, porque não sei o quê. Então, gente, é terrível, é terrível. Você foi diretora de desestatização do Ministério da Economia, né? Era basicamente privatizar as empresas ou não?
tinham tinham várias partes, na verdade. Isso. A nossa secretaria, ela pegava boa parte do que hoje é o Ministério do Planejamento, que está hoje lá com a Simone Tebet. Então, ele tinha tanto a parte das estatais, e aí você incluía tanto as privatizações quanto a governança das estatais. E essa mudança foi inacreditável. Fora isso, a gente também era responsável pelos terrenos, pelos patrimônios da União. E aí, pelo patrimônio da União. E aí você vê, Wilson, que interessante. Nosso primeiro grande desafio era saber quantas empresas o governo era sócio. E quantos terrenos o governo federal tinha. Porque a coisa é tão bagunçada que não existia essa documentação. Hoje, você conseguiu? Sim, a gente saiu e a gente descobriu que tinha participação em 700 empresas. É sensacional. Centenas dessas a gente conseguiu desestatizar e vender. Então, tinha participação em muitas empresas privadas, participações menores, mas que a gente indicava um conselheiro, que a gente indicava um diretor, entendeu? Então, você acabava, olha que governo polvo que se metia em todos os setores da economia, de todas as maneiras. Isso a gente só descobriu quando a gente puxou. Então, uma parte do nosso trabalho foi levantar isso, né? E a mesma coisa para os terrenos da União. Você conseguiu, você tem ideia de... E só um ponto, não é porque a gente não sabe que não está sendo utilizado e muitas vezes de maneira errada. É igual o patrimônio da União. Você acha que os terrenos estão... Ninguém está olhando. Você acha que os terrenos estão vazios? Estão nada. Não. E quem é que está mexendo nisso aí? Terreno vazio. Isso, é exatamente isso. Você tem ideia? Era privatização e concessão ou só privatização? Tinha privatizações e tinha também os desinvestimentos, que eram as empresas. Então, a maior parte do que a gente fazia era ou vendia a empresa ou vendia as participações, né? Você tem ideia de quantos desses equipamentos públicos ou empresas, ou sei lá qual é o nome correto, vocês conseguiram privatizar no governo Bolsonaro? Eu precisaria te levantar o número exato. Mas a gente fez mais de 250 bilhões a valor de hoje de privatizações, né? Porque uma modelagem de uma privatização é uma coisa simples, né? É difícil, então, né? Por isso que eu estou perguntando. Esse foi um dos problemas. Como demorava muito, a gente sentiu que um mandato não ia dar. É isso. Porque muitas modelagens, para ficarem prontas e você chegar no ponto final do processo... Não participei direto, mas acompanhei a modelagem da Sabesp. Isso. Começou no governo e terminou agora, Tanto que a maior empresa, vamos dizer assim, que foi privatizada, que foi a Eletrobras, bem ou mal, o projeto era muito parecido com o que já veio do governo Temer. Então, é algo que já estava mais maduro, né? Já estava há muito tempo sendo discutido. Então, realmente, esse é um dos problemas, porque o tempo no setor público também é outro. Então, e o número de agentes que você tem que convencer, né? Eu lembro que, às vezes, uma empresa, por exemplo, a gente privatizou o Instituto de Resseguros do Brasil, o IRB. A maior parte a União não era mais controladora, né? Ela participava de um acordo de acionistas em que você tinha Itaú, Bradesco, a União, Banco do Brasil e Caixa Econômica. Olha que zona, né? E aí você tinha que convencer. Nessa etapa, que eram só coisas internas, não precisava de lei, não precisei de lei, mas a gente teve que falar com TCU, com inúmeras secretarias dentro do Ministério, e ainda era uma empresa que estava embaixo do Ministério da Economia, porque quando envolveu outro ministério, aí acabou, né? Mas era tanta gente para falar que eu fiz um diagrama, né? E aí eram mais de 100 pessoas que estavam envolvidas no processo. Aí eu terminei o diagrama, parecia uma aranha. Eu falei assim, eu vou colocar isso aqui, vai ser arte moderna na minha parede, para eu lembrar. Você é bem organizada? Você é super organizada? Sou muito organizada. Também sou. Eu faço... Você é o meu mal de virginiana. Eu faço organograma para tudo. Eu sei para onde quer, e cada caixinha eu vou ampliando. Mas quando terminou aquilo, eu falei, meu Deus do céu. Então a gente... Isso que eu quero dizer é que era uma privatização das mais simples que a gente tocou, né? E foi realmente um estudo de caso, assim. Eu me senti MacGyver quando terminou, entendeu? Bom... Nós temos um país de pessoas que precisam muito do auxílio e da atenção do governo, né? Eu vou te fazer uma pergunta que eu posso até estar correndo o risco de me criticarem depois, pela minha opinião. Parte desses recursos foram utilizados com o Auxílio Brasil.
desses recursos que foram, você falou, 200 milhões? De privatização, 250. Pelo menos eu li, né? O que eu li, posso estar errado, com o Auxílio Brasil. Você não acha que esse tipo de quando você faz uma concessão, quando você faz uma privatização, esse dinheiro não deveria ser reinvestido em infraestrutura? Então, tem uma grande discussão que o dinheiro da privatização, como é uma venda de ativo, ele deveria gerar um outro ativo. Ou pagar uma dívida. Eu também, né? Como o Brasil é muito endividado, eu diria até que o melhor que a gente pode fazer para todos os brasileiros a essa altura do campeonato é pagar a nossa dívida, porque ela está tão alta e é por isso que a nossa taxa de juros é tão alta. E acaba que a nossa taxa de juros alta afeta todo mundo. O Brasil, isso é um ponto bastante importante, tá, Wilson? A nossa bagunça com as contas públicas, nós somos uma dona de casa, péssima dona de casa, né? Não cuida das contas públicas. A realidade é que o Estado brasileiro, ele entra no cheque especial para ir no restaurante no final de semana. Não é para comprar o leite das crianças, entendeu? Que é o ponto que a gente está falando aqui. Por quê? Porque tem muito privilégio, muito endividamento, isso acaba atrapalhando. Então, o nosso nível de endividamento e a nossa alta carga tributária e tudo isso que acaba levando a um baixo crescimento é o que faz com que os investidores cobrem taxas de juros tão altas para financiar o Brasil. Então, as pessoas falam assim, é o Banco Central. Não, o Banco Central faz isso no curto prazo. Mas quem determina a taxa de empréstimo, o empréstimo é longo, né? Então, quem determina isso são as contas públicas. E o Brasil sempre gastou muito. Então, na década de 80 foi a hiperinflação. Na década de 90 foi o aumento gigante dos impostos. E agora o aumento grande do endividamento. Isso faz com que 2 pontos. O governo toma toda a poupança da família e das empresas, não sobra crédito para o setor privado. Número 2, a taxa de juros sobe. Então, o crédito que sobra para o setor privado ele é caríssimo. Então, qualquer empresário hoje, qualquer microempreendedor, qualquer um que precisou tomar crédito na vida e teve que passar por isso, sabe a dor que é. É praticamente impossível tomar crédito no Brasil. Então, o Brasil é um dos poucos países no mundo em que o crédito para o setor público, ou seja, o governo, tem um crédito muito maior do que o setor privado. Isso não acontece. Todo país que cresce muito, e você pega os últimos anos, teve um boom de crescimento do monte de país por aí. Como é que aconteceu isso? Porque o crédito era abundante para o setor privado, mas tem que ajustar as contas públicas. Exato. Né? Essa é a base de tudo. Eu digo que eu não me incomodo. Se eu morasse na Suíça, eu não me incomodaria em pagar imposto. Porque eu não ia precisar de plano de saúde, não ia precisar de escola particular para meus filhos, eu ia ter lazer de qualidade de graça. Segurança. Segurança. Aqui, eu vou te falar desse governo agora, porque hoje eu estou do outro lado e a gente acaba prestando mais atenção e eu tenho pagado imposto e hoje entendo que as pessoas falavam a vida toda que o governo é sócio, né? O governo é sócio de verdade. Eu trabalho e ele leva quase metade do que eu produzi. Um sócio ruim, né? É um sócio ruim. Por que eu estou falando isso? Porque é o que eu falei, eu sou todo certinho, planejado, faço as coisas sabendo onde eu quero chegar. Às vezes não chego, mas dou uma volta, mas sei onde eu quero chegar. E eu não vejo um plano concreto de equilíbrio de contas, de corte de gastos. Mas teve o Rio Grande do Sul, mas tudo bem, mas esse governo aqui está 1 ano e meio, eu só escuto, vamos ampliar, vai desonerar, vai não sei o que lá. Não tem como dar certo. Eu acho que a gente tem que ser justo. O Temer e o Bolsonaro podem ter qualquer crítica, mas aconteceu um ajuste fiscal. Então, mas por isso eu estou falando desse governo. E aí isso é importante, porque foi a primeira vez na nossa história em que houve uma queda de gastos, queda de endividamento. Então, isso é importante que seja dito. Isso. E não houve um aumento de carga tributária. Pelo contrário, houve uma ligeira diminuição. Então, isso é importante. Mas agora só se fala isso. Então, mas o que acontece? Tem muita gente que eu escuto, muito economista por aí, né? Que todo mundo respeita, que diz que isso é Brasil. O brasileiro gosta de pagar imposto. Gosta nada. E gosta de Estado grande. Eu duvido.
Eu acho que o brasileiro não gosta de pagar imposto e não gosta do Estado grande. Então, se isso é verdade, se isso que a gente está falando é verdade, está na hora de votar direito. Quem é que vai... Agora, vamos lá, Wilson. Todo político que vai fazer campanha diz o quê? Vou gastar mais, vou te dar creche, vou te dar mais hospital, vou te dar mais... Nanã. Tudo aumentar gasto. Por isso que eu falo, eu entrei na política com um objetivo, dizer para você o seguinte, não confie em político, não confie no Estado. O serviço prestado é ruim e quem paga é você. E foi isso que você falou, a gente paga 2 vezes por um serviço ruim, entendeu? A maior parte, hoje, aqui em São Paulo... Eu pago a escola do meu filho, que é cara pra caramba, parece que eu tô pagando a faculdade de medicina, e a escola pública é cara pra caramba. Isso, a escola pública custa também pra nós, e né? É cara. Eu pago 2 vezes. Eu pago do meu filho e pago via imposto. Não, e vamos lá, por exemplo, a escola pública. Todo o gasto que a gente tem com educação aqui na prefeitura. A gente está falando de um gasto de mais de 30 mil por aluno por ano. Ou seja, é uma escola particular cara. Entendeu? Então, meu ponto é isso. A mesma coisa, hoje a gente estava olhando os números aqui de São Paulo, mais de 30% tem um plano de saúde privado. Olha que loucura. Então, no fundo, é exatamente isso. As pessoas, quando elas começam a ganhar um pouquinho mais, elas vão fazer o quê? Vão querer um plano de saúde. Um pouquinho mais, vão colocar o seu filho numa escola. Então, um pouquinho mais, ela quer ter um carro, porque muitas vezes ela escolhe o carro porque ela tem medo de ficar no ponto de ônibus para ir e para voltar. Porque ela tem medo de usar o transporte público porque a gente não tem segurança, entendeu? Então, são coisas que são o absurdo. Então, a gente tem um governo que tinha participação em 700 empresas, terreno para todo lado, que nem sabe quais terrenos tem, e não faz o básico, que é prover segurança, saúde e educação para ninguém. Então, assim, realmente... Mas o ponto é esse. A gente vê como é que acontece a política no Brasil. O discurso de todo político é mais e mais gasto. A gente tem que mudar isso. A gente tem que agora começar a eleger quem diz assim, olha, eu não quero mais tomar o seu recurso, eu não quero mais te roubar, eu não quero mais roubar seu imposto, porque boa parte dele vai para a elite, boa parte dele vai para privilégio. Então, vamos ter um senso crítico em relação a quem promete. E aí, vamos começar a falar um pouco de política, né? O que te fez, veio? O que você olhou assim? Eu quero ser política, eu quero concorrer às eleições, porque eu nunca quis ser candidato. Eu estou há 30 anos de vida pública. Eu sempre gostei de ser bastidor e nunca me ver candidato. Todo mundo fala, não vai ser nunca candidato. Eu falei, eu gosto de ser bastidor, eu gosto de coordenar, eu gosto de participar, estar no meio da bagunça. Eu não gosto de ser eu seu candidato, eu gosto de orientar. O que fez uma executiva de sucesso do mundo privado, que devia ter o conforto de um bom salário, né? Segundo filho agora, 2 filhos, né? 2 filhos. 2 filhos. Telzinho com 2 meses, hein? Amamentei, corri. Agora eu vou correr de novo, tá? Correr pra próxima. Depois eu corro de novo, ainda tem mais um. Depois falam que a vida da mulher é fácil. É fácil. Né? O que fez você sair disso, né? Deixar os filhos para vir fazer podcast, podia estar em casa agora, né? Podia estar licença maternidade, né? Com bom salário em casa, cuidando do filho de forma mais próxima, tendo o lazer dos finais de semana, como a maioria das pessoas que trabalham durante a semana faz. O que te trouxe para a política? Bom, primeiro ponto que eu acho que me marcou, tiveram vários estágios, eu vou contar alguns casos, tá? O primeiro caso, para mim, marcante, foi uma reunião que eu fiz em Brasília. A gente foi apresentar o projeto da privatização da Eletrobras e era para uma base aliada de parlamentares. Eram mais de 40 parlamentares. E eu levei uma apresentação técnica explicando tudo o que ia acontecer, inclusive os impactos que poderia ter na conta de luz, o impacto que poderia ter para a população, né, prós e contras ali, levei tudo. Não teve uma pergunta, Wilson, sobre nada disso. Eram 40 pedidos de cargos em estatais. Ali eu me dei conta da real, política, né? Como ela é, entendeu? E eu vi que, assim, dentro do Ministério tinha muitos técnicos bons,
tinha gente boa, tinha coisa que estava sendo estudada há 10 anos, né? E que já estava caindo de madura. Só que quem tem a caneta na mão não fazia andar para frente. E aí me dei conta de que nós, cidadãos, precisamos ir para a política. Não adianta dizer eu não gosto da política e se abster, porque ela interfere no nosso dia a dia de maneira absoluta. Tem gente que gosta no seu lugar e muitas vezes não é com as melhores intenções. Exatamente. A outra coisa é algo que acontece comigo todo dia. Eu vou te dar um exemplo hoje. Hoje eu olho. Ontem a Lava Jato completou, né, aniversário. E a gente vê o que foi decidido. Dirceu, que foi anulada a pena. Anulado. Não, e já está em campanha para 2026. Já está em campanha para ser deputado em 26. A gente viu Marcelo Odebrecht e todas as multas da Odebrecht anuladas ali. Então, aí eu leio a manchete de jornal hoje, Wilson, e diz assim, revés na Lava Jato. Na Lava Jato não é na população. Nós, brasileiros, sofremos... do país. Exato. Então, meu ponto é exatamente esse. Nós fomos pra rua. E não é. E as pessoas devolveram o dinheiro. Falaram assim, olha, eu roubei. Tá aqui o dinheiro. Tá aqui. Aí, absolvida. Não, gente, parece que não aconteceu nada. Não, ele não roubou. Mas como não roubou se ele devolveu o dinheiro? Confessou. Tem as entrevistas, tem tudo. Eles falaram abertamente. Tá lá na planilha, tá o nome de cada um, o codinome de cada um monte de político, um monte de empresário que fez coisa errada, que disse que fez coisa errada. Se auto, incriminou. Incriminou, se auto-declarou você pega ali, culpado. Eu sou culpado e agora... O cara disse, eu sou culpado, e o STF diz, não, você não é não. Não, eu sou culpado. Não é. Não, mas eu sou culpado. Não é. Eu sou e devolvi dinheiro. Peraí, agora pega o dinheiro e vamos devolver de volta. Então, aí eu olho as manchetes do jornal, Wilson, e vejo assim, Lava Jato sofre um golpe. Não é Lava Jato que sofreu um golpe. Somos nós, brasileiros. O Brasil sofreu um golpe. O Brasil foi assaltado, né? Quem assaltou o Brasil se declarou culpado e uma turma de togado disse não e trouxe todo mundo de volta. Inclusive o nosso atual presidente. Então, assim, eu vejo isso como um baque grande no Brasil. Isso mostra uma tolerância com a corrupção que é algo inaceitável. Não tem sociedade que dá certo que tolera a corrupção. Não existe. Então, por quê? Porque, gente, não é só corrupção. Por exemplo, na questão das estatais, uma parte era corrupção, mas junto com a corrupção vinha um monte de outra coisa, que é a má gestão, que é gigante. A corrupção é a ponta do iceberg. Por exemplo, Petrobras, tá? Petrobras se transformou na empresa mais endividada do mundo, né? Fez com que o nosso câmbio desvalorizasse, o nosso juros explodisse. Devolveu não sei quantos milhões. Perfeito, mas não é só o que ele roubou. É o número de contratos que eles fizeram com um monte de empreiteira que custou uma fortuna, que virou sucata, Wilson. Então, a gente tem lá, Abreu e Lima, foram investidos 13 bilhões de dólares. Virou sucata. A gente, Comperj, 13 bilhões de dólares, virou sucata. Abreu e Lima, 19 bilhões de dólares, 8 vezes sobrefaturada. Agora vão expandir ainda. Então, quanto é esse recurso? Isso é muito mais que a propina. E é óbvio que tem alguém se dando bem. As empreiteiras que fizeram esse projeto, que fizeram sucata, que fizeram projetos 8 vezes superfaturados, quanto que lucraram com isso? Entendeu? Então, vai muito além da corrupção. O dinheiro gasto nesses contratos, o dinheiro, entendeu, envolvido para alguns amigos do rei,
é uma coisa absurda e é o nosso dinheiro, entendeu? Então, o valor é muito maior. O que foi devolvido, os 20 bilhões lá, que a Lava Jato, né, teoricamente, agora estão devolvendo tudo, então talvez não sobre nada. Mas isso é pequeno, perto disso, que é só ver a empresa. A empresa acabou com um endividamento de 160 bilhões de dólares. Então, assim, olha o tamanho disso. O fiscal, o nosso problema fiscal fica no chinelo. Quando eu fui lá trabalhar na privatização, foi por isso. Eu vi que aquela crise da Dilma, 7 milhões a mais de desempregados, 7% de queda de PIB, ela foi operacionalizada via estatais. Não foi só uma crise fiscal, foi uma crise que eles chamavam de parafiscal. Foram as pedaladas, que foi tudo feito o quê? Com as estatais. Então, por quê? Porque os valores ali são inacreditáveis, entendeu? Tudo a gente está falando de centena de bilhão. Então, assim, é muita grana. Então, o prejuízo para a sociedade, ele é gigantesco. E aí, veio para a política, né? A gente estava falando dessa questão da política. Foi candidato a deputada federal. Primeira eleição, né? Primeira eleição, 50 mil votos, que é, né? Para quem tem voto, sabe o que é? É isso, é um estádio. Muito. Não, mas é muito voto, né? É muito voto. Porque eu digo, são 50 mil pessoas que acordaram, lembraram o seu número, lembraram o seu nome. Total. E foram lá e votaram. Total. Né? 50 mil, sei lá, o estado do Corinthians cabe 70 mil, é um estado do Corinthians, de gente que acordou e lembrou do seu nome. O que é essa eleição? E é primeiro suplente. Sou primeira suplente da Adriana. Deputado federal, da Adriana. Da deputada Adriana Ventura. Adriana Ventura. O que esse estágio, esse primeiro estágio, preparou a Maria Helena para esse estágio de concorrer para a Prefeitura de São Paulo? Nossa, muitos. Primeiro que eu considero realmente uma vitória por vários motivos. Pelo Novo ser um partido pequeno. Voto é voto pra caramba. O Novo, bem ou mal, é um partido ainda, né, desconhecido, então a gente não tinha base. Eu viajava pelo estado. Imagina, eu ia para Franca, eu ia para Ribeirão Preto. Com quem chegava que você se lá. reunia? Eu ia dar uma entrevista e depois não tinha porque depois eu ia distribuir distribuir panfleto na praça, entendeu? E bem ou mal, então a votação foi realmente surpreendente. A mesma coisa aqui na capital, né? A gente tem uma vereadora, então não tinha uma base política. Outra coisa, quando eu comecei eu não tinha nem rede social, Wilson. A minha rede social, sei lá, eu tinha 1.000 seguidores, então eu aprendi fazendo, mas eu acho que foram as minhas redes sociais que acabaram me permitindo ter esse volume de votos. E foi uma eleição curta, foram menos de 6 meses, né? Que eu, do 0 aos 50 mil. Então, eu digo que foi algo de muito sucesso. E mais sucesso ainda, porque por isso tem uma coisa também importante. Eu hoje sou candidata pelo Partido Novo, né? Pré-candidata pelo Partido Novo, eu fui candidata a deputada pelo Partido Novo. Isso me dá muita segurança, porque quando terminaram as eleições, os meus votos ajudaram a eleger uma mulher que eu admiro muito, entendeu? Não é que os meus votos foram eleger um tiririca, tá? Isso faz muita diferença, porque em muitos partidos, infelizmente, as pessoas às vezes não entendem, mas na hora que você vota num candidato, o seu voto está indo para o partido. E aqueles mais votados que serão eleitos. Então, está indo para o partido. Não necessariamente você vai eleger aquela pessoa que você votou para deputado. É diferente. Agora eu estou concorrendo a uma eleição majoritária. Os votos que virão para mim serão meus. Mas numa eleição proporcional, os votos vão para o partido. Então, me deu muita tranquilidade. Porque as pessoas acabam votando no prefeito e acabam muitas vezes votando a chapa toda. Isso é ótimo, porque a gente tem... Mas o que eu ia falar é exatamente isso. Assim, eu tenho muito orgulho do partido a que eu pertenço. Nem sempre eu tive orgulho, não, tá? A gente teve muitos problemas. A gente tinha um cacique dentro do partido. Muitas decisões tomadas foram erradas. Tanto que, quando eu terminei a eleição, eu virei dirigente partidária. Ajudei a consertar esses problemas, né? E eu vejo... A gente também amadureceu, a gente aprendeu. Então, muitas mudanças aconteceram. E hoje eu estou muito tranquila. E eu vejo que eu estou do lado de pessoas como Deltan Dallagnol, Marcel Van Hatten, governador Romeu Zema, sabe? Um monte de gente, assim, que eu admiro muito, né? Ajudei a eleger a Adriana. Cara, a Adriana foi quem trouxe a telemedicina para o Brasil. É uma das principais guerreiras lá em todas as pautas anticorrupção. Então, a gente está eu estou do lado de pessoas que eu admiro e que eu quero que cresçam, porque eu sei o trabalho que elas têm feito pelo Brasil. Então, isso também me deixa muito tranquila.
Eu vou fazer um parênteses que agora eu fiquei numa curiosidade. Aí uma curiosidade. Você é casada? Eu sou. Seu marido te apoia? Muito. É? Então, meu marido, eu casei com meu melhor amigo. Isso é bem importante, né? Nós estamos juntos agora há 14 anos. E antes disso, nós trabalhamos juntos. E começamos a namorar logo depois, assim. Mas fomos amigos por muito tempo. Que essa nossa vida, que agora eu te coloco no meu balé. É maluca, né? É uma maluquice. Mas a dele também. Ele trabalha ainda no mercado, ele tem um trabalho bem complexo, mas a gente sempre se reveza com os nossos filhos. Ele é um pai, assim, fantástico. Ele te dá conselhos, faz, eu não gostei dessa entrevista, você podia ter falado tal. Ele é o meu maior crítico, sempre foi, e eu dele. É assessor premium. ele, na verdade, olha que interessante, ele é advogado e economista. E como a gente trabalhou junto, a gente sempre teve várias discussões de trabalho, né? A nossa rotina sempre foi muito isso. E ele me ajuda muito. Então, assim, eu sempre testo primeiro com ele. E é ótimo, porque ele tem um senso crítico maravilhoso. Então, é importante ter o apoio da família, né? A gente, óbvio, né? Claro que nem tudo são flores, Wilson. Mas o que eu digo que é o maior combustível do meu relacionamento e a fórmula para ele dar certo é uma admiração. Eu tenho uma admiração enorme por ele. E eu acho que, bem ou mal, ele também tem por mim. Então, se eu deixar de ser essa Marina, se eu deixar de fazer o que eu faço, né? Ele é o primeiro a dizer, ela é uma guerreira, ela é essa mulher que encara tudo de frente, que faz. Então, eu acredito que parte do que faz ele me admirar é isso. Então, eu vejo muitos relacionamentos que começam assim, nossa, eu gosto tanto dessas qualidades, depois você vai querendo começar a cortar aquilo que você admirava no outro, né? Então, acho que isso graças a Deus, eu dei a sorte de escolher muito bem. E eu acho que foi importante a gente ser tão amigo antes e ter esse cara que é um super companheiro, que é um pai incrível para os meus filhos, que eu continuo apaixonada até hoje. Eu acho que isso é... eu morei em Brasília, 1 ano eu fiquei na ponte aérea. Quer dizer, eu nunca morei lá, eu digo que eu ia e voltava, né? Porque eu ia segunda e voltava sexta. Mas imagina, a nossa filha Luna tinha 2 anos e meio. Nossa. Então, ele foi pai. Isso é bem interessante. Na primeira semana que eu fui segunda, logo cedo. Você se emociona com isso ou não? Nossa, muito. Para mim foi doído demais, assim. Foi muito doído. Mas eu lembro que eu fui na primeira semana, segunda, e aí tinha um Wi-Fi no avião e eu fui dando a agenda da semana. Olha, ela tem consulta, tem que ir os horários, parará, parará. Fui mandando tudo para ele. Na outra semana eu fui de novo, comecei a mandar. Ele falou assim, olha, eu respeito a sua decisão. Eu admiro o que você está fazendo pelo nosso país. Mas quem manda aqui agora sou eu. Eu entendi. E eu aceitei. Então, eu vejo que é um pouco isso, né? Entendi. A gente, hoje mesmo, hoje eu tive consulta do Theo de 2 meses, no meio de uma agenda maluca. Ele falou, Marina, eu não posso, eu tenho uma reunião. Tá, então eu vou, né? Mas segunda... tem a da nossa filha. E eu também não vou poder no horário, então ele vai. Então a gente consegue se organizar para que sempre um dos dois esteja presente, né? Vamos voltar para a política. Que eu fiquei, tem filho pequeno, né? Será que como é a relação tem que ser sólida, né? Porque no que o que você vai enfrentar, o que você está enfrentando, ser candidato é isso. É muita ausência às vezes da família para um mundo desconhecido que se a pessoa não te apoia, todo dia você vai para casa, um clima ruim, né? Não, eles são meu combustível. Se eu não tivesse... Aliás, eu brinco assim, o pequenininho de 2 meses agora, aí pronto que ele me turbinou de vez, porque eu chego em casa, me reabastece. Agora é bom, porque eu tenho que sempre dar uma parada em casa para ele me reabastecer. Vamos voltar para a política. Você se diz a única candidata de direita. É isso mesmo? Sim, eu digo isso com muita tranquilidade, porque eu vejo o que para mim significa ser de direita, Wilson. Para mim, ser de direita significa não passar a mão na cabeça do bandido. Né? A vítima é a sociedade, não é o bandido. E hoje, na cidade de São Paulo, um dos principais queixas é a questão da segurança. E o que eu vejo? O município, por exemplo, gasta 1% do seu orçamento com segurança. É muito pouco. Com a GCM? Com a GCM. Não só, mas em tudo. Em monitoramento, em inteligência, em câmeras, em estrutura, em armamento. É pouco. Então, eu tenho uma bandeira de triplicar esse orçamento. Olha que eu gosto de orçamento equilibrado.
equilibrado. Mas, por exemplo, a gente teve a virada cultural. Eu prefiro, do que fazer uma virada cultural, deixar o setor privado investir em eventos para a cidade e colocar esse dinheiro na segurança. Entendeu? Então, eu vejo isso como uma grande prioridade. Em segundo lugar, quando eu falo de educação, eu acredito num ensino que te forme para o mercado de trabalho. Hoje, infelizmente, a nossa escola pública no Brasil não ensina. Ela é um lugar de doutrinação, de ativismo político, de qualquer coisa, menos de aprendizagem. A gente sai, os nossos alunos, sem saber fazer conta básica, sem saber, sem estar plenamente alfabetizado. Então, o que eu trago de proposta é o quê? Vamos trazer a administração privada para cuidar da rede pública, para você melhorar o ensino, né? Vamos dar bolsas de estudo. Então, assim, eu realmente acredito nisso. Por fim, a questão do empreendedorismo. Vamos falar de educação. Eu ia passar para falar dos seus projetos mais para frente, mas já que você está falando, eu quero destacar alguns que eu já li, nós já conversamos e você me contou. Um é o aplicativo que você me disse de serviços públicos, principalmente zeladoria. Como que iria funcionar isso? Hoje em dia, com o que a gente tem, todo mundo tem um celular. Então, todo mundo pode ser prefeito. Certo. O que a gente precisa é de um bom aplicativo, fácil de usar e que não consuma sua rede de dados. Porque muitas vezes as pessoas não baixam o aplicativo porque tem um custo com a rede de dados. Mas isso aí você pode fazer uma parceria. Instala a rede de dados dele, e pronto. Né? Então, a gente faz uma parceria para não consumir a sua rede de dados e você ser capaz de, por exemplo, tem uma árvore que está caindo, você tira a foto e manda. Na hora, os prestadores de serviço que estão na prefeitura têm que dar um prazo, entendeu? Se ele não cumprir aquele prazo, você vai lá e reclama. Porque hoje o 156 não funciona. E por que não funciona, Wilson? Hoje não. Porque nunca funcionou. É porque é feito para não funcionar. Porque não tem nenhum tipo de transparência. A gente precisa ter transparência. Então, para mim, é o seguinte, porta da escola. Quanto custa o ensino do seu filho e qual o ranking daquela escola nacional? Você vai lá olhar e vai dizer, pô, por que eu estou na posição 50 mil? Entendeu? Que porcaria. E você vai lá e vai reclamar com o diretor. Você vai reclamar com... Porque você está pagando e é caro. Você está pagando caro. Não é pública e gratuita. Acho que você paga via impostos. Acho que é 1.600 então, por aluno, o número é o seguinte. Se você divide tudo, dá mais de 30 mil por ano. Mas tem merenda, tem transporte, tem essas outras coisas. Então, quando você tira esses outros custos, você chega entre 1.200 e 1.800. Então, tá ali meio que 1.500. Então, mas escola pública, você também tem uma ideia de trazer a iniciativa privada para cuidar dela. Para cuidar. Como que seria isso? Pegar E o que queria melhorar? Porque também tem escola privada mais ou menos, aí, né? Qual é o ponto? É você ter competição. Qual que é a vantagem de você fazer uma concessão ou de você pegar a iniciativa privada para trazer para a administração pública? É que na iniciativa privada tem competição. Tem o cara aqui no seu cangote toda hora para você melhorar o serviço. Agora, a prefeitura tem que ser capaz de mandar embora quem não faz um bom trabalho. Entendeu? Isso. Agora, se a prefeitura ela não é capaz de avaliar se o serviço é bem feito e mandar embora quem não faz direito, ela vai ser capaz de prestar o serviço, contratando servidor com estabilidade que nunca pode ser mandado embora? Meu ponto é esse. É mais fácil, muito mais fácil hoje você ter um contrato e cancelar esse contrato do que você mandar um servidor público que não esteja performando ou um diretor que não esteja fazendo seu trabalho. De novo, tem muita gente boa no setor público. Esses merecem ser premiados. Agora, infelizmente, os ruins a gente não consegue mandar embora. Eu sou a favor de mandar embora quem não presta um bom serviço para a população. O mais importante é a população. Ela precisa ter um bom serviço. Não me importa se é público ou se é privado. O que eu quero é ter instrumentos para mandar embora rua quem não prestar um bom serviço. E na saúde você quer aplicar, que eu acho que deveria ser até eu nunca peguei a fundo valores para entender se é possível. Mas você quer trazer um modelo que foi um pouco a história dos corujões do João Dória, né? Isso. Pegar aqueles espaços que deve existir, inclusive no público, né? Perfeito. Ociosos que são noturnos, porque o equipamento, isso eu posso falar, o equipamento, ele tá lá e tem que ter uma pessoa na madrugada cuidando do equipamento. Caso precise usar de emergência. Sim. Então tem lá, né? Tá o equipamento funcionando, né? O custo tá lá. O custo do empregado tá lá. Por que não usa, né? Exato. Mas
será que dá para ser permanente? Porque baixou as filas, não precisa. Fica aí, aumenta a filha, volta. Isso. Será que não dá para ser uma coisa permanente? Então, eu acho que dá para ser permanente, porque se você for pensar, as filas sempre existem. Então, dá para ser permanente, na minha opinião. E aí, a ideia é exatamente essa: usar o contraturno do público, porque o mais caro é a máquina. Você pega uma máquina de tomografia, é cara. Então, você tem ali a máquina e ela fica parada. Fica parada à noite, fica parada no final de semana. Tá sendo refrigerada, porque não é que vai lá... O médico vai para casa, ele desliga a luz e vai... Não, exato. Fica lá no ar-condicionado, funcionando, ligada, pronta para qualquer emergência. Isso. Dentro do público e do privado. Isso. Hoje, você não consegue marcar à noite, você não consegue marcar nos finais de semana. Então, a ideia é essa, que você utilize a melhor gestão. Já que já foi incorrido o custo, vamos usar. E imagina, tem um monte de gente que trabalha que é difícil dizer, olha, tem atividades que o cara não pode sair no horário de trabalho. Então, olha que facilidade que seria, de repente, marcar um exame num sábado. Né? Muita gente, isso é importante. Então, vamos dar essas possibilidades para que, com isso, você mais que dobra o número de vagas. Então, você, com certeza, vai ter uma redução. Porque a maior, hoje, queixa que a gente recebe de saúde é exatamente isso. São as filas para exames e as filas também para os médicos especialistas, né? Que também é difícil de você marcar uma consulta. Então, a gente quer fazer um sistema todo integrado. Você vai no médico, ele te pediu um exame, o exame é feito, você tem um prazo máximo. E outra coisa também, se a fila passar determinado tempo, você ganha um valor para ir no privado fazer, tá? Então, você vai fazer de qualquer jeito até aquele tempo. Uma vez feito o exame, ele vai direto para o seu prontuário. O médico tem acesso e ele já agenda com você ou um retorno, ou já te passa o que você precisa fazer. Então, você pode, nesse retorno, por exemplo, fazer por telemedicina. O médico já viu seus exames, já fez tudo, ele te dá o encaminhamento. Mas é importante, o que acontece hoje? Cerca de um terço dos exames... A inteligência artificial, que todo mundo muitas vezes fala mal, está ajudando no diagnóstico, né? Ajuda. Exato. Deve ter um monte de novos sistemas para agilizar, para ajudar, inclusive, a consulta de telemedicina, né? Imagina, com essa base de dados que a gente tem, vai facilitar muitos diagnósticos, muitas coisas podem ser feitas, né? Vai melhorar muito a qualidade de vida da população. Mas o que acontece hoje, Wilson? Até o prontuário único é difícil. Entra gestor, sai gestor, é uma dificuldade para implementar. Por quê? Porque a OS que está lá, o postinho que está lá, não quer. Entendeu? Porque se ele for péssimo e ineficiente, ele vai receber do mesmo jeito. Ninguém gosta de ser avaliado, Wilson. Ninguém gosta de ser avaliado. Então, a gente precisa impor a avaliação. Não é algo que vai vir normalmente, que o servidor público vai dizer, legal, olha... eu vou mandar minha autoavaliação para você. Ou que o prestador de serviço, né, terceirizado vai dizer, olha, eu vou aqui. Não, é uma coisa que... Mas é super importante. Então, o que a gente vai fazer é dar a oportunidade para a sociedade avaliar os serviços e fazer com que a prefeitura também avalie os serviços, para a gente poder botar na rua quem não presta um bom serviço. Você, chegando já no final, próximo do final, para te liberar, inclusive, que você tem um monte de agenda aí, e eu entendo que a agenda de candidato é complicado e você está fazendo um gesto, um carinho por estar aqui hoje, né? Poderia estar fazendo outras atividades, mas teve uma coisa que eu achei curioso. Você foi num programa, acho que de rádio, de TV, com a camisa pedindo impeachment do Alexandre de Moraes. Sim. Por quê? Porque, para mim, qualquer cidadão, qualquer pessoa pública, qualquer um que esteja na política tem que se dar conta de qual é o maior problema do Brasil. E hoje, para mim, o maior problema do Brasil é o nosso judiciário. Não é à toa que, quando eu fui candidata a deputada federal, a minha principal bandeira era a reforma do judiciário. E a gente tem o judiciário mais caro do mundo e é o maior responsável pelo nosso fracasso, porque ele é hoje uma fonte de insegurança jurídica, ele passa por cima da nossa Constituição, ele legisla no lugar do Congresso. Várias arbitrariedades estão sendo cometidas. Então, não é possível que eu seja uma pessoa que estou indo para o serviço público e eu não tenha consciência disso. Então, acho que esse é o primeiro ponto. Em segundo lugar, qualquer servidor público e qualquer representante público
está passível, sim, de receber críticas e de ser destituído. Isso é democracia. A democracia, eu não preciso ir para a vida pública. Você acha que ele está abusando? Com certeza. Para mim, claramente ele está abusando, né? Esse inquérito das fake news, esse inquérito do fim do mundo, desde que anunciou como tem acontecido os pedidos de prisão, o cara é a vítima, é o juiz. É uma loucura isso, né? Abriu ali de ofício. Assim, o número de arbitrariedades... Você vai para a aula número 1 de direito, você aprende um monte de coisa. Eu fiz introdução ao direito. Tudo que eu aprendi na aula de introdução ao direito, ele rasgou. Então, isso é um absurdo, né? Que é exatamente isso. A isenção do juiz que vai julgar o seu caso, ele não pode ser parte do processo. Ele está julgando um processo que ele diz que é contra ele, que queriam pendurar ele pelos cabelos, que não existem. Então, assim, é uma loucura isso, entendeu? Então, daqui a pouco ele vai culpar que a careca, né, foi fruto disso. Mas o meu ponto é o seguinte: qualquer autoridade é passível de impeachment, Wilson. Ponto. Se ele decidiu ir para esse cargo, ele tem que saber que na Constituição está previsto. Então, o problema hoje é que é o seguinte: você não pode mais criticar ninguém, porque é um ataque à democracia. Como assim? No fundo, o que eu estou fazendo é salvando a democracia. Porque eu quero salvar a instituição Superior Tribunal Federal, que é uma instituição que está sendo avacalhada, entendeu? Resgatar essa instituição. Eu espero que essa instituição seja resgatada antes que seja tarde demais. Porque hoje, em qualquer pesquisa, você vê que a população não acredita mais nessa instituição. Isso é um problema grave para a nossa democracia. Então, é isso. Seu programa de governo, você escolheu... Ele é economista? Carlos da Costa? Ele é economista ou administrador? Economista. Economista. Carlos da Costa. Sabe que eu fui no casamento dele. Não sei nem se ele continua casado, mas eu fui casado. Minha esposa é diretora de uma multinacional e estudou no IBMEC. E ele foi professor. E a turma dela tinha muito relação com ele. Quando ele casou... Ele é muito querido. Eu fui no casamento. Não sei nem se ele continua casado, mas eu fui no casamento. Qual é a importância dele como coordenador do seu plano de governo? O Carlos da Costa é brilhante, é uma pessoa que eu admiro muito, com quem eu tive o prazer de trabalhar no Ministério da Economia. Ele foi secretário exatamente de produtividade, né? Então, é um cara fantástico. Ele trabalha muito a pauta do empreendedorismo, que é uma pauta também fundamental, tanto o Partido Novo quanto minha. Eu acho que os heróis são exatamente os empreendedores desse país, os microempreendedores, os médios, os grandes, é quem gera realmente riqueza. Então, e ele veio e ele está coordenando um timaço que está elaborando o plano de governo. Eu fiquei muito feliz quando ele veio se oferecer, ele ofereceu ajuda. Não podia ter um nome melhor. Tenho aprendido infinitamente sobre tudo, né? Eu já tinha estudado várias pautas, já tinha muitas ideias, mas agora a interação com ele, nossa, ele está fazendo... Olha, eu tenho uma certeza, a gente vai ter o melhor plano de governo para a cidade de São Paulo e o melhor plano de governo do Brasil. Eu espero que ele sirva de padrão para qualquer prefeito que ganhe nesse país utilizar e implementar para melhorar a vida da população. Se eu quiser te encontrar, eu já vou ter dificuldade, porque o Wikipedia... Foi derrubado. Derrubaram minha página. Se ativista de esquerda. Te encontrar, por favor, minhas redes. Ativista de esquerda. Teve uma votação e tá em lá quem votou para derrubar. E você abre os perfis de quem contribui para a Wikipedia e votou para derrubar, tá lá. Apaixonado por Marx. Comunista, tá escrito, você vai atrás e tá isso escrito. Então, não é que eu tô dizendo, é o que tá mesmo, né? A gente fez uma publicação mostrando isso. Então, é um verdadeiro absurdo, infelizmente, eu chamo de Wokepedia. Mas, gente, a gente tem problema, sim, né? Por conta dessas mesmas redes sociais, de alguma forma, estão sendo boicotadas. Nossa. Mas eu quero deixar as minhas redes sociais, Marina Helena com H, BR, Marina Helena BR, em todas as redes sociais. Me sigam, venham conhecer mais sobre as minhas propostas para a cidade, um pouco mais de quem eu sou, vai ser um prazer. E para encerrar, última pergunta. Você já falou bastante sobre isso, mas vamos registrar. Por que ser prefeita de São Paulo? Por que ser prefeita de São Paulo? Porque eu sou a única prefeita que vai vir sem ter ninguém para carregar, Wilson. Isso faz uma mega diferença. Entra prefeito e sai prefeito nessa cidade. Todo mundo tem que lotear um monte de cargo. Você pega as subprefeituras, todas são loteadas pelos mesmos vereadores,
Né? Você pega essa turma, fica do lado ali. A gente tem um candidato de oposição que vem abraçado com a Haddad, com a Martaxa, com a Erundina, que quebraram a nossa cidade, não conseguiram se reeleger, foram expulsos. Essa que é a verdade. A aprovação deles no chão, né? Puxa, o Haddad perdeu para o Dória no primeiro turno, né? Vamos combinar. Então, não sou eu que estou dizendo que a administração foi ruim, né? A população sabe disso. A gente pega a Tabata, ela vem com o Márcio França, com o Alckmin, eles que destruíram a nossa cidade. Né? Então, o prefeito está lá, Milton Leite, toda essa turma que domina a cidade há muito tempo. Eu não tenho ninguém. O meu compromisso se eu for prefeita dessa cidade, eu vou colocar pessoas técnicas, pessoas competentes, pessoas idôneas, honestas para tomar conta. E aí a gente vai fazer o que eu vi acontecer nas estatais, o que o Zema fez em Minas Gerais. O Zema foi eleito também da primeira vez, ninguém esperava. Ele tinha menos que eu hoje nas pesquisas, a gente já está aparecendo com 7% das pesquisas, encostado tecnicamente na Tabata, no terceiro lugar. O Zema tinha menos do que isso, foi lá, ganhou, ele disse que fechou o comitê de campanha no primeiro turno e quando passou para o segundo teve que reabrir. Então, e aí, ele fechou tudo, ele tinha certeza que não ia, tinha certeza, porque as pesquisas colocavam ele, né, como quarto lugar, e foi, né? Então, e depois disso, ele fez uma gestão tão boa que os mineiros o reelegeram no primeiro turno. A gente tem um prefeito em Joinville que, das cidades grandes... candidato a presidente agora. E é lembrado, é um presidenciável, né? Dado o seu trabalho. A gente tem um prefeito, entre as grandes cidades, com mais de 500 mil habitantes, a gente tem o melhor prefeito do Brasil, que é o Adriano Silva, que tem 93% de aprovação. Qual cidade? Joinville. Que também... era alguém de fora da política, que não estava entre os primeiros lugares, que passou por um segundo turno e hoje é aprovado por 93% da população. Por quê? Qual a diferença quando você elege um candidato do Novo? A diferença é que o nosso compromisso é 100% com a população. É, de fato, colocar a gente competente para resolver o problema da população. Então, essa é a minha diferença. Adorei o papo. Vou deixar para vocês... como eu disse que eu sou um cara de organização, eu peguei um organograma de campanha e fui escrevendo tecnicamente cada agenda, coordenação. E o jornalista Luciano Suassuna, que trabalhou junto com o Michel Temer e tal, deu a cara de livro, né? Porque eu não sou escritor, né? Eu fui colocando os dados técnicos. E ele me ajudou, eu queria te dar de presente. Eu vou daqui a pouco assim, eu te dou. Vou fazer minha o manual da campanha vencedora. Muito bom, muito bom. Adorei o papo, adorei conhecer. A gente já teve uma oportunidade de estar próximo, foi na Jovem Pan, mas eu adoro escutar suas ideias, escutar sua história. Adoro gente com vontade de vencer e transformar essa cidade, transformar a política em algo melhor. Adorei o papo. Obrigado por ter vindo. Vamos lá, nós somos maiorias, nós somos bons e somos maiorias, por isso que a gente precisa ocupar os lugares de poder também. Foi um prazer. Para você que nos acompanhou nesse novo episódio com a Marina Helena, pré-candidata a prefeita aqui de São Paulo, muito obrigado. Se inscreva no nosso YouTube e nos siga nas redes sociais. Valeu!